Olá pessoal do terceiro A, terceiro B, terceiro C. Estamos aqui para dar continuidade nas nossas aulas remotas, né? Como a gente sabe, o ensino híbrido deste ano, tanto teremos aulas presenciais na nossa escola, como teremos as aulas remotas do CMSP e esse bate-papo aqui no YouTube, onde a gente vai fazer bem resumidamente o que está acontecendo no CMSP, qual conteúdo está sendo trabalhado e tirar algumas dúvidas em cima do que está apresentando lá também, tá bom? Nosso intuito é agregar mais informações, mais conhecimento aí para você se preparar para o terceiro ano, se preparar para o vestibular, se preparar aí para o Enem, né? E a gente conseguir aí uma pontuação bacana. Bora lá? Bom, nós estamos falando da Europa do século XIX, né? E é claro, segunda Revolução Industrial, a partir de mais ou menos 1850, além da Inglaterra, que foi a pioneira, você tem agora a Bélgica, você tem a Alemanha, a Itália, a França, a Holanda, a Dinamarca. Também você tem fora da Europa o Japão, os Estados Unidos da América, o Japão na Ásia, que estão aí encabeçando essa segunda Revolução Industrial, esse processo de industrialização. Só que, para acontecer o processo de industrialização, existe um contexto histórico, existe uma mentalidade histórica que vai abarcar essas grandes potências no sentido de que elas possam partir para as práticas neocolonialistas, práticas imperialistas, né? Mas com um respaldo da mentalidade contemporânea do século XIX. E que mentalidade contemporânea é essa? Quais são as teorias que esse homem industrializado, que esse capitalismo emergente vai utilizar-se para poder subjugar os outros continentes, como a Ásia, como a África e até mesmo partes da América também, né? Por que não, né? Bom, primeiro, nós vamos usar cunhar um termo chamado neocolonialismo. Neo vem de novo, colonialismo, a gente já sabe que é quando a metrópole, né, o país rico, vai explorar a colônia. Isso aconteceu, um exemplo, o Brasil em relação a Portugal. Lá no século XVI, né, em 1500, século XV para o século XVI, né, você vai ter os portugueses vindo para cá, aqui os portugueses eram a metrópole e o Brasil era a colônia, subjugando os indígenas que aqui moravam no Brasil, né? Tanto é que eles usam a expressão Portugal descobriu o Brasil. Não, não descobriu. Portugal encontrou terras brasileiras, porque aqui já tinha habitantes, que eram os nativos que estavam aqui, né? Então vamos colocar esses termos numa linha mais correta. O que vai acontecer agora no século XIX? Neocolonialismo, um novo colonialismo. E agora eles vão buscar essa Europa industrializada, além, claro, dos Estados Unidos, do Japão, eles vão buscar, esses países industriais, os 3 M's, eu costumo chamar de 3 M's, a matéria-prima, o mercado consumidor e a mão de obra barata. Ou seja, para que eles possam explorar, para que eles possam ter matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, eles precisam subjugar nações, subjugar povos. Qual é a primeira bandeira que eles vão usar? A bandeira do darwinismo social. Professor, sempre ouvi falar disso, cai no Enem, cai na prova, cai no vestibular. O que é o darwinismo social? Bem simples. Darwinismo social é quando os europeus do século XIX vão pegar as ideias de Darwin, Charles Darwin, lá de 1857, quando ele escreve sobre a seleção natural das espécies. Você vai observar que o Darwin vai dizer o seguinte, olha, a lei da sobrevivência é uma questão de adaptação. A espécie que melhor se adapta é a espécie que vai se perpetuar. Veja, ele disse em adaptação. Claro que os europeus vão modificar o sentido do darwinismo, partindo para um darwinismo social, dizendo que é a seleção dos mais fortes, a raça mais forte, a raça mais pura, no caso a ariana, no caso a branca, no caso a europeia, é que vai predominar sobre as demais. Usando esta base teórica fictícia, isso é importante,
Eles vão dominar todo o continente africano. Nós vamos acompanhar isso quando? Quando em 1884, em novembro de 84 a fevereiro de 85, eles vão fazer a partilha da África, que vai acontecer numa conferência entre as grandes potências mundiais lá em Berlim. Berlim é uma cidade na Alemanha. Ali eles vão pegar o mapa da África, do continente africano, e eles vão fazer o quê? Fatiar como se fosse uma pizza, cada um com um pedaço. Então o que nós temos aí? Uma mentalidade de raça pura, raça branca, raça ariana, raça superior. A mentalidade em si de raça já está errada. Hoje sabemos que só existe uma raça, a raça humana, com características diferentes. Um negro, um outro branco, um preto, um amarelo, um azul, não importa, não importa. São características diferentes. Você pode ser gordo, magro, alto, baixo, com cabelo, sem cabelo, não importa. São características, mas a raça é a mesma, é a raça humana. Hoje nós estamos tendo esse entendimento para combater esse racismo que é estrutural. Por quê? Porque ele faz parte dessa estrutura de neocolonização, essa estrutura de capitalismo, de consumismo da sociedade contemporânea. Por isso que você ouve tanto falar em racismo estrutural, porque isso já está enraizado dentro dos alicerces das cidades, das formações das cidades, das formações dos estados modernos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque não é correto e a gente tem que lutar muito contra isso. Então nessa aula, o que nós vimos aqui? Primeiro momento, nós já falamos sobre o neocolonialismo, ou seja, depois do século XVI, XVII, a Europa volta a colonizar os outros continentes, por isso neocolonialismo. Nesse momento, principalmente a África e a Ásia vão ser as colônias, as novas colônias, por isso o neocolonialismo. Segundo, a partilha da África que acontece no final do século XIX, onde as grandes potências mundiais vão partir para buscar os 3 M's, mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. Então essa nova exploração, esse novo momento para que as indústrias europeias cresçam, para que essa burguesia europeia, né, cresça, eles vão cunhar mais um item, mais uma teoria para que ela se possa prevalecer o seu domínio. Qual é? Eugenia. Eugenia é um estudo que naturalistas do século XIX faziam, dizendo que quando você mistura duas raças, por exemplo, uma raça superior branca com a raça negra, considerada naquele momento inferior, você vai ter um enfraquecimento dessa raça. Daqui a 100, 200, 300 anos, esse povo que foi misturado vai se extinguir por causa de doenças, fraquezas. Essa miscigenação não é algo bom. Olha só, essa é uma teoria, a teoria eugenista, ela vai ser assinada por vários países da Europa, inclusive aqui no Brasil, com uma teoria chamada teoria do embranquecimento, quando então o imperador Dom Pedro II, mais ou menos em 1870, 1880, vai trazer um naturalista, um cientista para cá, o Gobineau, que vai defender que se o Brasil continuasse misturando, essa mistura entre raças brancas e negras, essa miscigenação, daqui a 100, 200, 300 anos, a raça brasileira seria extinta. Olha só a que ponto eles chegavam para justificar o domínio, justificar a supremacia branca, uma superioridade que sabemos que não existe. Então, num vídeo que não pode ficar muito longo, nós já falamos da partilha da África, que foi na Conferência de Berlim, né, em 1884 e 85. Falamos do darwinismo social, quando você usa uma teoria séria de Darwin e modifica uma palavrinha. Ao invés de adaptação, é o mais forte que sobrevive. Darwin nunca disse isso. Isso é o darwinismo social utilizado no século XIX pelas grandes potências. E a eugenia, que é um estudo, uma ciência que estuda a mistura das raças e o enfraquecimento delas através da miscigenação da raça superior ariana branca com a raça negra. Isso tem que estar bem pontuado para a gente na hora do vestibular ou na hora das provinhas, porque isso é a base estrutural que vai fomentar, vai alimentar o racismo no final do século XIX, início do século XX
e infelizmente até os dias atuais. Então a gente precisa aprender que tudo isso daí são teorias forjadas, tá? Mas que foram muito aplicadas, principalmente no final do século XIX. Na próxima aula, a gente segue com esse mesmo tema dentro desse contexto do final do século XIX e início do século XX, tá bom? Se cuidem, muito obrigado, até daqui a pouquinho. Um abraço.